Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I. Capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis. Olá a todos! Hoje a gente está aqui, eu, Marina, Alexandra Gurgel e Cris Guerra, e a gente vai bater um papo sobre todo esse universo do desafiar esse padrão de beleza, o que é padrão de beleza, como a gente está fazendo esse caminho de ser quem a gente é e tudo mais. Bom, eu sou criadora de conteúdo e eu me considero também uma tecedora de novas narrativas, de outras narrativas de como a gente pode experimentar a vida, apesar dos pesares, com mais prazer, com mais qualidade de vida, mesmo sendo uma mulher preta. E agora eu vou passar a palavra para a Alexandra e para a Cris, para elas também se apresentarem. Quer se apresentar, Cris? Obrigada, querida. Mesmo sendo uma mulher preta, linda, maravilhosa, né, gente? Olha, esse sorrisão. Exato. Assim, que começa tudo maravilhoso. Prazer estar aqui, prazer te conhecer, né, de pertinho, Marina, falar com a Alexandra, que eu já sigo há tanto tempo. E, bom, eu sou a Cris, eu sou mineira de Belo Horizonte, sempre morei aqui, mas meus olhos passeiam por vários lugares, e eu venho da publicidade e acabei migrando em 2007 para o mundo virtual, através de 2 blogs. Um deles foi o primeiro blog de moda, né, de looks do dia do Brasil, e é uma história bem divertida. E eu sigo continuando com o meu conteúdo, trazendo um pouco dessa coisa autoral, assim. E acho que a minha hashtag é o poder de ser de verdade. Eu acho que isso aí é uma hashtag de nós, né? De nós 3 aqui. A gente está falando sobre isso, sobre ser de verdade. Então, eu sou palestrante, sou autora de vários livros, sou podcaster também, e adoro fazer esse tipo de debate. Acho que é uma das coisas mais gostosas que a minha profissão me trouxe. Então, é um prazer estar aqui. Ai, que prazer estar aqui também, gente. Boa tarde. Marina, Cris, Festival PS, obrigada pelo convite. Eu sou a Alexandra Gurgel, sou jornalista, escritora e fundadora do Movimento Corpo Livre, que é um movimento de aceitação corporal para todos os corpos. E é um prazer estar aqui discutindo o tema que eu estou há 5 anos falando, pesquisando e vivendo, porque essa é a minha luta, essa é a minha vida. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito legal. E o que vocês acham da gente começar esse papo falando do que é o padrão, né?
porque também o padrão é um assunto que às vezes muitas pessoas não identificam muito, assim, o que é, o que a gente fala quando a gente está falando desse padrão. E aí eu acho que a gente também tem 3 lentes diferentes, né? Nós somos pessoas completamente diferentes, com perspectivas diferentes, mas que todas nós estamos fazendo esse caminho de ser quem somos, de reencontrar quem a gente é e viver bem sendo quem a gente é, ainda que a gente tenha toda essa influência exterior dizendo, né, querendo colocar a gente numa caixinha, querendo colocar a gente em prisões, né? Então, assim, na minha perspectiva, quando eu vejo o padrão, eu vejo ele uma coisa que não existe, na verdade, porque nem quem é considerado padrão de fato se sente bem, né? Mas que é, né, esse padrão europeu, que é a pessoa branca, magra, jovem e etc. E eu queria passar um pouquinho a palavra para vocês também, que vivem há muitos anos já essa caminhada do descolamento, da tentativa de ser perfeita, e explicar assim, como que vocês veem o padrão e como que vocês lidam com essa trajetória de descolar desse preciso ser perfeita. Quer começar, Xanda? Pode ser. Então, é engraçado porque eu falo disso há tanto tempo e com o título do nosso bate-papo, que é Beleza é Padrão, eu acho que eu posso responder a sua pergunta com o título do nosso bate-papo. Porque, para mim, a beleza não é o padrão. O padrão não é a beleza. A gente tem um padrão de beleza. A gente tem uma coisa que foi instaurada, que foi imposta a todos nós, né? Pré-estabelecido, uma norma a se seguir, e aprendemos o que é certo e errado desde criança. Aprendemos que temos que ser meninas, nós aqui, meninas, né? Vamos botar de uma forma bem binária mesmo. Meninas bonitas, têm que ser magras, elas têm que agradar o menino, porque o menino vai ser o príncipe dela. E os meninos, eles só têm que ser o príncipe, tem todos os padrões neles. E a gente vai crescendo dessa forma binária, heteronormativa, e assim a gente vai seguindo o padrão. Não só o padrão de beleza, como o padrão comportamental, que tem toda a questão capitalista, machista, enfim, por trás disso, inclusive religiosa, que faz com que a gente queira seguir esse padrão para a gente procriar, crescer e todo o mercado girar e funcionar. Agora, quando a gente pensa em beleza é padrão, eu acho que junta nessa resposta, porque eu fiquei pensando muito nessa pergunta. E para mim a beleza ela não é padrão, porque o padrão, a beleza para mim é justamente ser livre. E isso deveria ser, pelo menos, a liberdade ela deveria ser pelo menos uma coisa que era uma opção para a gente, só que ela nunca nos foi uma opção. A gente sempre foi obrigado a seguir as regras. Então, quando a gente fala de corpo livre, quando a gente fala de liberdade, não é a gente ir contra tudo isso, é a gente falar o que eu preciso. Porque quando a gente vai olhar para as histórias das famosas, quando a gente vai olhar para as capas de revistas, agora está mudando, né? A gente viu aí a capa da Vogue agora, do mês passado, com 3 mulheres, né, fora do padrão. A Preta Gil, a Rita Carreira e a Duda Beat, que é uma mulher nordestina, enfim, com várias questões com o corpo dela, que estuda política. Então a gente está falando sobre uma mudança de cultura que está acontecendo. Só que até então, a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo, a Kim Kardashian, que é o exemplo do corpo perfeito, plastificado, né? Depois do reality show delas, que criou um padrão de nádegas, de bunda, que todo mundo quer, inclusive no Brasil e no mundo, e hoje ela odeia a bunda dela. Ela botou seguro na bunda dela. E os últimos episódios, na temporada anterior do Keeping Up, ela falou que ela odeia a bunda dela e que ela quer diminuir a bunda e que ela não sabe mais o que fazer. Então, até que ponto a gente sabe o que é padrão? Quando a gente vê pessoas que julgam o corpo da Bruna Marquezine, da Rihanna, de famosas, Exato. Que são o nosso exemplo de padrão, né? E quando essas famosas começam a falar que elas estão insatisfeitas com os corpos delas. Então, o que é padrão? Eu não sei. Eu acho que ninguém é padrão. A pessoa que é padrão, ela tem um próprio padrão a seguir. E ela mesma se sente mal, foi o que você falou. E a gente tem um dado de Unilever de 2011, infelizmente é antigo. Tem um de Brasil também recente, mas é uma pesquisa que, enfim, é diferente. Mas esse de 2011 é mundial, que fala que 96% das mulheres do mundo estão insatisfeitas com o próprio corpo. Então, quem está satisfeito? É sobre isso, sabe? É sobre isso. Eu posso falar, Marina? Claro. Eu adorei o que a Alexandra falou, mas eu queria contar uma coisa para vocês muito interessante. Eu acho que, na verdade, eu pego o fim da fala dela para a gente discutir e destacar uma coisa. Eu acho que o padrão, em geral, é aquilo que a gente não é, porque o mercado quer
o tempo todo que a gente mude. Então, vou dar um exemplo. Eu sempre fui muito magrela, tá? E quando eu era criança, eu tinha apelido de amostra grátis. E as minhas colegas eram mais curvilíneas. Então, assim, eu era super magrinha, o que talvez hoje seja o sonho de muitas meninas, mas ainda assim era insatisfeita e me sentia fora do padrão. E aí, assim, o tempo todo, o cabelo tinha que ser liso, né? Porque se a gente pegar um padrão aqui, a gente vai pegar talvez, eu até levo muito para as minhas palestras a boneca Barbie, né? Que é um pouco a Barbie loura, a Barbie tradicional, loura, com peito, com bastante peito, magra, né? Esse é mais ou menos o padrão que a gente vê sendo cultivado há muito tempo, até pela própria existência da boneca Barbie, que era o que a gente podia brincar e tudo mais. Então, eu demorei tanto tempo para gostar de ser magra, que quando eu comecei a gostar, eu já nem era tão magra assim. Então, olha só, olha que absurdo, né? Então, parece que o padrão, ele está intimamente relacionado à palavra desejo. E o desejo existe enquanto a gente não tem, né? A gente até vai para a filosofia um pouco nisso. Então, é realmente um negócio muito perigoso. E acho que só quando você faz uma revolução pessoal, não é só, a gente não pode exigir que o mundo mude à nossa volta. Primeiro, essa transformação tem que começar dentro, que eu tenho certeza que a Xandra, por exemplo, teve uma puta transformação interna, e aí ela traz isso para todo mundo, mas essa transformação interna, ela é o que te protege, né? Eu, por exemplo, quando criei um blog de looks do dia, que as pessoas chegavam e falavam assim, você é feia, eu não usava maquiagem. Eu estava tão bem comigo, porque eu já tinha aprendido a ficar bem comigo, que foi a única... Eu criei o meu padrão sou eu. É uma coisa tão poderosa, que eu comecei a olhar para mim e falar, olha, eu era melhor, olha, eu quero ficar uma melhor de mim, né? E eu criei uma história de amor comigo. Então, às vezes a pessoa falava assim, você é feia? Eu acho que é só não acreditar. Simples assim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o padrão está dizendo sobre nós, do ponto de vista da nossa psique mesmo, sabe? Que acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se preparar para isso. É claro que a gente tem que lutar contra tudo isso, mas a gente vai estar pronta antes do entorno, né? Então, acho que começa isso. E, com certeza, a beleza, para mim, é exatamente aquilo que não é padrão, o que é particular. É você olhar para uma pessoa e não saber tudo que tem dentro do universo dela, que é uma caixinha completamente particular, né? As caixinhas não vão ser iguais. Cada pessoa tem ingredientes diferentes e, às vezes, surpreendentes. Isso que é o mais legal, né? Não, total. E assim, tudo isso que vocês falaram faz tanto sentido, e ele volta também para aquilo que a Xandra falou no começo, que é a parte comportamental também, né? Se a gente pensar lá no Bela Recatada do Lar, não é só o Bela, é o Recatada e o do Lar. Então, a gente não é só a beleza estética, não é só o de fora, mas é também o de dentro. Essa caixinha, ela não exclui como você deveria ser, como deveria ser a sua personalidade, como deveria ser o seu comportamento. Eu, na minha experiência, eu sinto que esse apagamento, né, e essa padronização da estética, além de ela me impor que eu devo tentar parecer com uma pessoa branca, que eu devo tentar ser magra para eu caber, eu também existe também um desejo de que eu não exista, um desejo do completo apagamento, assim, né? Do meu ser enquanto mulher, enquanto preta. E eu queria ouvir de vocês também como que é o caminho de vocês nessa mistura que é você aceitar o corpo e aceitar quem você realmente é, né? Aceitar que você não é uma mulher domesticada, né? Que você não é aquela mulher que obedece, que você não é a recatada, que você não é o do lar, porque eles caminham juntos, né? Aceitar você fazer o movimento, né, de libertação do corpo é também você fazer o movimento de libertação da sua própria personalidade, de quem você é, dos seus instintos, que é o que a gente tem falado muito hoje, que é o feminino, né? De você trazer de volta o que é ser mulher, não no sentido de uma mulher domesticada. E eu queria saber de vocês, assim, como que foi essa caminhada para vocês? Esse conjunto de comportamento, psique e aceitação externa corporal. De uma forma mais pessoal, né? Sobre a nossa história, né?
Amiga, eu sempre vou falar da minha história, mas a minha história que foi o que me levou a ser uma pessoa conhecida na internet e atuante. Então, tá tudo conectado. Inclusive, adorei a fala da Cris, o que você falou também, Marina, agora, e já indico esse livro aqui, O Mito da Beleza, Naomi Wolf. Eu tô Porque lendo justamente esse livro que eu li, quando eu li ele em 2015, foi ele, inclusive, o pontapé mesmo para o meu processo começar. Porque quando eu li isso, eu entendi tudo isso que você está falando, não é só sobre a beleza. Tem uma frase da Naomi que eu até botei aqui destacada, que é: uma cultura fixada na magreza feminina não significa uma obsessão pela beleza feminina, mas uma obsessão pela obediência feminina. A dieta é o mais potente sedativo político na história das mulheres. Uma população silenciosamente louca é uma população dócil. Então, o que é o mito da beleza? O mito da beleza, ele basicamente, ele diz que a gente tem medo de engordar, a gente tem medo de ser feia, a gente tem medo de não seguir o padrão, porque isso é o que controla a gente é controlada por isso, é que veio lá de trás. E o padrão de beleza é justamente sobre isso, sobre controle. Ele foi criado, o mito da beleza, para controlar os corpos das mulheres, para que elas fiquem presas num ideal inexistente e gastando dinheiro com insatisfações que são criadas. Então, a celulite que foi criada, 1 milhão de tratamentos para estrias que não vão sair do seu corpo. Então, são tantas coisas que a gente vai entendendo. Quando eu li esse livro, eu tinha 5 anos atrás. Aquela que não sabe fazer conta rápido, tinha 26 anos, 26. Aquela de humanas, querida jornalista. Quando eu li esse livro, meu mundo se abriu, gente, porque aqui, todos nós temos mais de 30 anos aqui, eu não sei quantos anos você tem, Marina? Sim, eu tenho 31. E eu tenho 50, é. Maravilhosa. Então, todos nós temos essa ref de quando não tinha internet, a gente não tinha ninguém para olhar pra gente, assim, ó, e falar assim, cara, tá tudo bem, você pode ser feliz, um dia de cada vez, vambora, cara. Vamos olhar pro nosso corpo com amor, com carinho. Quem vai fazer isso pela gente? Você vai passar a vida inteira dentro desse mesmo corpo. Ninguém falava isso pra gente. Não tinha ninguém dando um afago na gente, falando, cara, tá tudo bem, você não precisa seguir isso. E isso não é você não ser saudável. Isso é justamente você fazer um caminho saudável, porque quando a gente fala de saúde, é mente, é emocional, né? É o corpo todo físico, é você realmente exercitar e mover o seu corpo e não fazer dietas, tomar remédio, fazer um monte de plástico. O Brasil é líder no ranking de cirurgias plásticas no mundo. Fazer um monte de modificação na sua cara, no seu rosto, como se a imagem de um corpo magro, saudável e bonito, entre aspas, fosse o exemplo do que é saudável. E quando a gente quebra tudo isso, é um movimento muito difícil, mas eu fico muito feliz de estar 5 anos nessa. Então, para mim, eu não tinha referência. Então, basicamente, criei minha própria referência. Porque eu li isso aqui, que acabou com a minha mente. Inclusive, quem comprar, não leia de uma vez. Você, Cris, está lendo agora, não leia de uma vez, que é pesado. Você vai ficando assim, com raiva. Porque você fala, não acredito que isso existe há muito tempo. Porque eu estou há tanto tempo seguindo um negócio e acreditando numa coisa. E você vai vendo que as mulheres conquistam uma coisa e vai lá e vem um padrão de beleza novo. As mulheres conquistam direito ao voto e vai lá e... Gente, é assustador. Então, quando aconteceu isso comigo, foi uma coisa que eu falei, a minha vida é isso. Eu mudei a minha vida fez assim. Foi quando eu criei meu canal e quando eu falei, eu preciso falar desse assunto porque não pode ser só eu que penso desse jeito. Tem essa menina aqui, Naomi Wolf, que em 1990 lançou esse livro que ela estava certa. Tem mais gente que vai pensar igual. Então, naquela época, não se falava sobre esse assunto ainda de corpo, gordofobia, corpo livre, no YouTube, assim. Tanto que eu errei muito no começo, eu não sabia ainda, né? Estava estudando, não tinha muita referência além da Naomi Wolf, que ainda é a principal. Então, a minha história está muito conectada a isso. Então, eu quis tanto aprender sobre uma coisa que eu vivi a vida inteira me odiando o meu corpo, não é à toa que o nome do meu livro é Pare de Se Odiar, que quando eu aprendi, eu entendi que isso era uma causa... Era um movimento social que não existia. Eu falei, vamos embora nessa. Então, o meu processo foi todo documentado, basicamente, no YouTube, na internet. E foi acontecendo junto com... E foi mais rápido, entre aspas, porque as pessoas perguntavam para mim, faziam perguntas, quando comecei a ganhar seguidores. Xandra, e como é que é isso? Como é que é aquilo? E isso foi fazendo a pauta andar e eu mesma caminhar e aprender. Então, aconteceu tudo junto, sabe? Muito bom.
No meu caso, foi assim, quando eu surgi na internet em 2007, eu tinha um blog que eu escrevia cartas para o meu filho, para Francisco, eu estava vivendo um momento de luto e nascimento, né, porque eu tinha perdido meu marido grávida do meu filho. Então, quando meu filho nasceu, eu comecei a escrever cartas para ele no blog para Francisco. E foi tão legal fazer o blog, e eu tinha uma história com a moda foi muito importante, assim, a roupa, né, descobrir minhas próprias roupas e tal, foi muito importante para eu aprender a gostar de mim. Então, a moda nunca foi algum motivo de sofrimento para mim. É claro que é importante dizer que eu sempre fui magra, então era fácil caber em todas as roupas. Isso é uma coisa importante. Existe um certo privilégio aí, né, de encontrar as coisas, mas eu não era e nunca fui, nem nunca serei padrão de beleza. Então, a minha forma de vestir foi super importante para mim. E aí, junto com o Para Francisco, 2 meses depois, eu comecei o Hoje Vou Assim, porque eu tinha o armário cheio de roupa e estava, depois de ter engravidado, estava fazendo as pazes com o meu corpo, entendendo quem eu seria, porque de um tempo grávida, você precisa se reconhecer novamente. E como eu estava viúva, eu acho que eu precisava muito ter contato com a minha feminilidade e tal. E aí, quando eu resolvi colocar uma foto com a minha roupa, falei, gente, agora eu vou criar um blog chamado Hoje Vou Assim. Primeiro que os amigos devem ter achado muito engraçado, essa mulher tá louca, né? Num blog ela chora, no outro ela posa de modelo, mas foi muito engraçado, porque aí eu diria, vou abrir um parênteses, se alguém me perguntar o que é beleza, eu vou falar que beleza para mim é alegria, porque eu acho que quando a gente está alegre, eu vejo a Xanda, olha como ela é linda, né? Olha como ela foi ficando mais bonita. Não é por fora, é porque é de dentro para fora. E isso é muito natural. E aí o que acontecia é que quando eu chegava lá e posava na frente da câmera muito alegre, por mais que eu estivesse triste, que tivesse motivos de tristeza na minha vida, eu causava o ódio das pessoas. Isso é uma coisa importante da gente prestar atenção. As pessoas se incomodam muito, muitas pessoas que estão insatisfeitas consigo mesmas se incomodam muito com quem está satisfeita. Então, se eu pegar a minha trajetória, ela é sempre de uma quebra de padrão. Porque eu era magra, não era curvilínea, enquanto todas as minhas amigas já eram curvilíneas. Eu falo que eu passei da adolescência para a vida da mulher madura direto. Não tive a era da mulher curvilínea, nunca fui curvilínea. E hoje eu adoro não ter sido curvilínea. Pô, essa é a minha verdade, esse é o meu corpo, né? Hoje eu adoro o meu corpo. E por exemplo, aí quando eu me tatuei, comecei a me tatuar desde cedo, as pessoas olhavam muito para mim. O cabelo curto, que é alguma coisa que a pessoa já olha o cabelo curto e já julga. Então eu sempre fui alguém que desafia o normativo, né? Assim, em alguns aspectos. Então eu falo que as pessoas olhavam para mim sempre. Hoje eu não sei se é porque elas me conhecem, porque elas me acham esquisita, porque eu sou tatuada, porque agora eu tenho cabelo branco. Então o meu padrão foi desafiar os padrões desde cedo. Mas me impressionava muito a quantidade de críticas que eu tinha. E nessa época, Xanda, eu fiz um movimento que não pegou, mas chamava Mulher Sem Photoshop, porque eu não tinha, eu colocava minhas fotos, não tinha retoque, não tinha maquiagem. Então entrava uma mulher e falava assim, mas se você se maquiasse, você ia ficar mais bonita. E o que é isso na sua perna? O que é essa varize na sua perna? Eu falei, que legal, eu tenho varize, é legal, é a minha perna, né? Eu tive filho outro dia, eu sou real. Né? Então, assim, é impressionante como as pessoas se incomodavam com a minha presença feliz ali. Como assim você não é nenhum padrão e está aqui? E é exatamente isso, né? O padrão é exatamente tudo que a pessoa não é. Porque se a gente vê pessoas como a Kim Kardashian, como outras pessoas, né, que estão sempre mudando seus corpos para satisfazer alguma coisa que elas nem sabem onde está, né? Então, é engraçado porque a minha trajetória, isso impressiona as mulheres em geral. Não sei, eu fiz as pazes comigo porque era só isso que dependia de mim. O resto não dependia de mim. Então, o meu padrão, eu lembro quando eu tinha 18 anos, um amigo meu olhou para mim e falou, seu nariz é torto. Eu não tinha reparado. A partir de então, passei a ver que meu nariz era torto. Olha que amigo legal, né? E assim, eu acho que é isso. Acho que quando você está em paz consigo e você entende que uma parte do ódio que vai vir direcionada a você tem a ver com a sua liberdade, né? Aí talvez beleza seja ser livre e feliz. Eu acho que talvez essas duas palavras que a gente pode... É esse padrão de beleza que eu estou perseguindo. O meu padrão, livre e feliz, né? Maravilhosa. Muito.
Muito maravilhosa. Quando eu comecei a minha jornada, eu já tinha muito conteúdo, né? Já tinha você, já tinha a Xanda. Eu li seu livro, Xanda, me ajudou muito. Ai, que fofa, gostou? Adorei, assim. E principalmente de entender, né? Eu vivi muito isso, e como eu nunca fui magra, eu nunca tinha entendido que eu tive distúrbio alimentar, porque eu nunca atingi a magreza anoréxica. Então eu nunca tinha entendido que eu tinha distúrbio alimentar, ainda que eu não tivesse atingido o... Então, assim, me ajudou muito nesse caminhar. E eu comecei tudo na militância. Então eu abri meu Instagram para militar, e aí eu fui começando a ver que eu adoecia e minhas amigas adoeciam, e a gente adoecia muito na militância. Então, eu fui fazendo esse caminho, né, de aceitação, de body positive, até que eu cheguei num processo de que a gente precisa de uma cura mais integral. Então, hoje eu falo muito do prazer, de como a gente consegue se curar, né, sendo mulheres pretas, se curar nesse universo, conseguir ter uma vida muito mais prazerosa, ainda que a gente tenha todos esses desafios, né? Que a gente consiga viver a nossa negritude, a nossa identidade e o nosso ser, e não deixar menos que que a gente consiga fazer da luta, da militância, do ativismo, algo que nos leve ao prazer, que o objetivo seja ter uma vida mais feliz, mais alegre, mais prazerosa, mais gostosa, e não a luta pela luta em si, para a gente ter essa perspectiva sempre em mente de que é possível, sabe? E aí, eu acho mas você acha que... Não, mas olha só, amiga, você acha que a gente se cura? Eu acho que não é uma cura. Porque, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, você como mulher preta, ativista do movimento negro, eu como o movimento Corpo Livre, lutando também contra a gordofobia, sou lésbica, a gente se aceita, a gente faz o movimento inteiro de se aceitar, e é até irônico o nome do meu movimento ser Corpo Livre, porque, na verdade, a gente nunca vai ser livre. Porque não tem uma cura, tem um tratamento, né? Porque a gente depende do outro. É como se fosse a depressão. Tem gente que fala que tem cura para a depressão. Não tem cura, a gente trata. Então, como é que a gente vai se curar de algo que a gente não tem controle do outro? Você não tem controle de que uma pessoa vai ser racista com você. Haja visto o que aconteceu semana passada no supermercado, né, gente? Exato. A gente não tem controle social. A gente não tem controle de que a gente vai caber nas coisas. A gente não tem controle de que eu vou poder ir numa cachoeira, sei lá, e vai ter alguém que vai me olhar e não vai me julgar e não vai, sabe, me xingar ou vai me tratar mal. Eu não tenho controle de que eu vou andar de Uber, ou, desculpa falar a marca, gente, eu vou andar de carro, né, no táxi, e basicamente, porque já virou sinônimo de categoria, eles conseguiram. E eu não vou conseguir simplesmente andar de táxi, e não vou ter medo de estar com a minha namorada e dar a mão pra ela. Eu tenho medo de dar a mão pra ela, porque o cara que tá levando a gente, sei lá o que ele quer. A gente já passou por poucas e boas. Então, desculpa até, não quero ser negativista, gente. É isso. É só uma questão de que, às vezes, a gente tem sempre que estar em constante tratamento com as nossas amigas, e todo mundo se ajudando, porque a gente adoece junto mesmo nessa militância. E ainda é pior, quando dentro da militância também tem briga, quando dentro da militância também tem aquelas lutas de ego, de eu quero aparecer mais, eu quero ser mais militante do que você. E se a gente tivesse todo mundo junto, seria incrível pra gente conseguir quebrar tudo isso, né? Eu acho que você está falando, Xanda, desculpa, Marina, só complementando, eu acho que você está falando do exercício de autoestima o tempo todo, que eu acho que a autoestima é como se fosse um músculo mesmo, que você tem que exercitar todo dia. Eu falo sobre esse assunto e às vezes eu falo, gente, não pensem que quando eu acordo eu me sinto linda, maravilhosa todo dia, tá tudo ok comigo. É um exercício diário, né? Porque sempre vai ter alguém de fora que a gente não controla para nos atacar. E a gente é que tem que estar fortalecida, né? Pelo menos é uma primeira base. A gente tá fortalecida, né? Total. E a cura, quando eu falo assim de cura, na verdade, não é uma coisa muito contemporânea. É uma cura ancestral mesmo, porque a gente vem de um histórico de 400 anos, que a gente fala 300, mas são muito mais, a gente sabe, né? 400 anos de mulheres violentadas, de mulheres que não tinham, e que ainda continuamos, né, não tendo direito à propriedade, de mulheres que a gente olhava para o nosso cabelo, a gente olha para o nosso cabelo e ele é mais do que feio, né? Quando a gente olha assim, ele é um cabelo que significava, se você tem esse cabelo, você é uma propriedade, você não é um ser humano. Essa cura que eu digo assim, porque realmente essa cura contemporânea a gente não vai ter. Mas isso que vem de dentro, né, essas marcas, essas feridas da escravidão, que são muito, muito, muito
enraizadas, né? A gente não ter o nosso corpo ser uma propriedade, a gente não ter direito a ter sexualidade, porque a gente, né, veio de um histórico de violência, a gente não ter direito a constituir família, porque a gente veio de um histórico de o filho era vendido, o marido era vendido, essa cura. Mas eu concordo com você, Xanda. Amiga, assim, desculpa que eu entendi errado. Eu entendi que era uma coisa tipo, tá da gente se sentir bem enquanto militante. Mas assim, eu sou do candomblé e basicamente lá em São Paulo, onde é o meu ilê, todo mundo é preto. É todo mundo preto. Minha mãe de santo é preta, lésbica, periférica. E ela tenta sempre me dar uns tabefe e me ensinar e para eu falar quando eu errei e tal. Eu acabei de errar, eu não tinha entendido. Mas, de qualquer forma, a minha fala continua, porque eu tinha entendido que a gente adoece enquanto militante, sabe? Eu entendi no quesito da militância, da gente não aguentar mais. A gente não aguentar mais seguir em pautas e logo depois inventam morte dos outros, criam... Infelizmente, o ódio ao corpo gordo nem se compara, né? Até porque gordos no passado eram bonitos, eram tidos como ricos, eles eram valorizados. Então, a gente não tem uma reparação histórica para fazer, nem de longe. Mas... a gente foi criado uma história de que a gente não existe, de que a gente é marginalizado e de que a gente nem é gente. Então, é muito difícil, assim, quando a gente está militando e a gente está sempre lutando contra pessoas que odeiam a gente e a gente adoece. Eu acho que foi isso que eu entendi, sabe? Esse âmbito da cura. E porque se a gente se coloca no campo de batalha... com tantas feridas e sem a perspectiva de que a gente tem essas feridas, a gente não dá conta. Porque é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que a própria exposição em si, independente de ter todo esse... né, eu estou falando por mim, pela exposição. Imagina... né, as pessoas pretas, eu estou tentando me colocar no lugar dela, a Xanda falou a gordofobia, e eu acho que existe um incômodo, né, assim, de fazer o outro não existir, você me incomoda, sua existência me incomoda, né, e isso é muito Cris, forte você como uma mulher de 50 anos que está falando de etarismo também, pessoas velhas também, né, a pessoa que vai envelhecendo não existe mais, né, deixa de existir. Não existe, né? E agora que eu, por exemplo, deixei o cabelo branco há 1 ano, eu puxei muitas mulheres comigo, é legal, mas ainda causa olhares muito, muito questionadores, né? Por que você deixou o cabelo branco, né? E é isso, acho que de uma certa forma o meu movimento agora acaba sendo esse, porque, gente, é tão legal, né? A gente precisa dar espaço. E o etarismo é um preconceito que a gente tem que todos temos que olhar para ele, porque todos vamos envelhecer. Né? Todos podemos ser vítimas desse preconceito, né? Ninguém escapa dele, né? Então isso é... E o que você acha, Xanda? Porque o fato da gente ter pouca representatividade de mulheres com mais de 40, mais de 50, também nos afeta, porque a gente não consegue fazer aquele planejamento de futuro, a gente não consegue ver que a gente vai ser amanhã. E isso, assim, é muito triste, porque a gente eu quero ver na propaganda uma mulher mais velha, sabe? Eu quero ver nos filmes, eu quero ver protagonista mais velha. Na verdade, quando a gente vê nisso, total, amiga, porque assim, isso é um papo muito de privilégio, né? Que você for fazer a escadinha, mulheres brancas, claro que a gente tá falando de mulher aqui, né? Mulheres brancas, tipo Jane Fonda, Grace Frank. A gente tá vendo 2 brancas lá, ó, mulheres super mais velhas, tipo, quase beirando os 80 anos, acho que já tem 80 anos uma delas, não sei qual. Não, elas têm 70 e tantos, Então, estão ali envelhecendo, atriz e símbolo, ícone de beleza. Aí, por exemplo, se a gente for fazer o contrário, mulheres pretas travestis, elas não existem. Elas não envelhecem. A Luísa Marilac, ela é uma anciã, ela tem 45 ou 43 anos, eu fiz um podcast com ela recentemente, ela é uma anciã, ela fala que ela é a velhinha das travestis. Então, assim, a gente é um papo muito sério, porque a gente não tem a referência. Dentro do meu rolê de corpo, quando a gente fala de corpo gordo também, mas quando eu falo de corpo livre, é todos os corpos. Mas pensando em corpos gordos, a gente não tem muita referência de mulheres gordas. Tipo assim, com o meu corpo, que, né, eu sou gorda menor, né, na categoria que a gente tem de gorda maior e gorda menor. Eu sou uma gorda com mais acesso, eu consigo passar na catraca do ônibus, eu consigo sentar numa cadeira de avião, sendo que o avião já é um acesso, né? Eu consigo entrar nas coisas, o que pessoas maiores que eu não conseguem. Só que eu, como gorda, eu já tenho toda uma questão... Ai, gente, desculpa, deixa eu beber uma água.
Aquela pisciana aqui, falando demais. Eu perdi o fio da meada. Pisciana. Você, como gorda, tem uma questão. Você falou, só que eu estava falando do avião, do acesso ao avião, de você ser uma gorda menor. Então, eu não lembro o que eu estava falando antes. Das pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas gordas. Isso, gente, desculpa, festival, pisciano cacete de peixes. E aí o que acontece? Eu, como gorda, eu não tenho essa referência, eu espero ser essa referência. Por exemplo, a Preta Gil é uma mulher um pouco mais velha do que eu, a gente tem ali, todo mundo está na mesma idade. E existe muito ódio sobre isso. Gente chega assim e fala assim, é engraçado, né, você com 30 anos falando isso, eu quero ver você mais velha, quando a gordura vai começar a te fazer mal. Eu falo, gente... Então, assim, a gente realmente precisa envelhecer para mostrar que a gente está viva e está vivendo o nosso corpo livre. A gente tá... A dona da minha editora, do meu livro, do Grupo Editorial Record, ela é uma pensadora maravilhosa, a Rafa, e ela fala que a gente está vivendo a primeira onda do movimento Corpo Livre. A gente está vivendo a primeira onda do movimento de libertação, de aceitação corporal. Então, a gente começou o ano no Fantástico falando de movimento Corpo Livre, pessoas discutindo isso. Esse ano, esse assunto da pandemia fez a gente refletir tanto, a gente dentro de casa, a gente comendo demais, a gente ansioso, a gente não sabendo quem a gente lidando muito só com câmera, sozinha. Então, a gente questionou muito a nossa vida como um todo, né? Acho que quem não mudou de alguma forma o pensamento nessa pandemia que a gente está vivendo ainda, não viveu isso direito, porque assim, tá todo mundo meio que se questionando, e é uma coisa que não está no Brasil, né? Pela primeira vez a gente está vivendo na nossa geração no mundo inteiro. Então vieram os memes gordofóbicos, as pessoas falando que iam engordar 300 quilos na pandemia, pessoas que engordaram na pandemia, e a questão não é sobre ser gorda, a questão é sobre, caramba, você está comendo de uma forma que não é saudável, e isso não quer dizer que gordo come desse jeito, aquela coisa da midice. Então a gente teve muito preconceito na pandemia, voltou o ódio dos humoristas que não tem graça nenhuma, a gente voltou com a hashtag gordofobia não é piada, que é lá de trás, porque simplesmente o ódio ao corpo gordo se tornou ainda maior. E principalmente com o que a gente estava falando ontem, que você falou, Marina, a Cris também, de como a liberdade que incomoda. A liberdade que deixa do outro que incomoda. Se a gente estivesse tentando ser padrão, não incomodaria tanto. Mas a gente falando que a gente pode ser livre, um dia de cada vez, incomoda. Porque fala, não, que isso, meu filho? Que isso? É mimimi aí de gorda, sabe? É um movimento difícil. Mas eu acho que aquilo que você falou do mito da beleza, que você fez mais ou menos sintetizou em poucas palavras, que o mito da beleza fala sobre o controle, a gente tem que ter isso sempre em mente, porque mesmo quem está perseguindo o padrão de beleza também está sofrendo, porque alguém vai dizer para ela, não, mas não é assim, não, mas nossa, não, mas você perdeu tantos quilos, mas você tem que perder um pouco mais, mas você come isso, você come glúten? Ah, mas você não come glúten, porque é em todos os aspectos, sabe? É numa cultura de várias coisas que estão dizendo pra gente o que é certo, o que é errado, e a gente também tem outros movimentos, né, que a gente está falando de ser mais sustentável, de pensar mais. Então, por exemplo, hoje ser vegetariano, ser vegano é alguma coisa que tem a ver com uma causa agroecológica, né? É pensar no mundo como um todo. Mas aí tem sempre alguém para te falar que não é legal, porque aí você vai ficar sem nutriente, não sei o quê. Porque agir diferente incomoda. E aquilo que as pessoas às vezes não conseguem fazer, os movimentos pessoais que os outros não conseguem fazer, eles atacam o movimento pessoal de quem consegue, sabe? Assim, eu vejo isso demais. E nós que estamos expostas, a gente percebe mais isso também, né? Exatamente. É completamente diferente você com você mesma e você com o mundo, né? Quando você sai para o mundo, quando você vive... você percebe muito mais essa contrapartida, essa resposta do movimento que você está fazendo. Porque nunca é sem resposta. Quando a gente vai se libertando, né, a gente vai começando a enxergar essa teia, esse emaranhado do sistema, e a gente vai fazendo essa libertação, o sistema nos responde. Ele nos responde. Não é assim... se você assumir isso, você vai ter essa e essa e essa e essa desvantagem. Fica muito mais difícil você se movimentar em todos os lugares, porque aí a gente começa realmente a ser um polo de um outro tipo de pensamento, e aí já não consegue mais se adequar, a gente já não está mais na engrenagem.
E existe essa resposta. E é uma resposta que muitas vezes é violenta, né? E principalmente quando a gente ainda não fez, eu acho que aos poucos, né, a gente vai mudando e a gente vai encontrando o nosso caminho, vai encontrando outras pessoas, vai encontrando, né? A gente vai se movimentando e vai movimentando a realidade ao nosso redor. Isso também exige um grau de privilégio, digamos assim, né? Algumas vantagens, né, para você também poder ir escolhendo o seu mundo ao redor, mas nunca é assim, resposta a isso, e é muito louco, porque assim é meio que você lutar contra o mundo, né? Vocês sentem isso também? Às vezes é meio que você está lutando contra o mundo, você tá com pensamento, e às vezes, muitas vezes a gente vive na bolha, a gente fica numa bolha, a gente constrói uma bolha também para a gente sobreviver, né? Porque a gente precisa não ter ódio na nossa vida todos os dias. E aí, quando a gente sai, a gente percebe, assim, que umas coisas que são super normais pra gente, por exemplo, assim, né? Não ser gordofóbica, lutar para não ser racista, lutar para não ser gordofóbica, lutar para não ser transfóbica, etc. Tudo isso cria muita pauta no nosso mundo, a gente sai e a gente se confronta com não é isso, né? Nossa, outro dia uma pessoa, isso acontece demais, assim, um comentário no meu Instagram sobre as minhas tatuagens, sabe? Nossa, eu acho tão feio o seu corpo todo pintado. Eu acho tão engraçado, gente. Coitada dessa pessoa, eu tenho uma pena, porque assim, dá pena. Assim, nossa, ela tem que achar, né, assim, o que ela diz sobre ela quando ela entra e comenta isso, né, assim. É muito difícil lidar com a opinião dos outros, né? E lidar com os outros que não aceitam a gente, mas essa é a vida, né? Foi o que a Cris falou, que eu gostei muito do que a Cris falou, que o padrão é tudo que você não é isso. Então, basicamente, a gente nunca está satisfeito, a gente já sabe disso, a gente falou de dados aqui, e a gente nunca vai satisfazer o outro. Se nem a Rihanna, meu amor, que nasce no mesmo dia que ela, eu amo a Rihanna, Priscila. Se nem a Rihanna agrada todo mundo, nem Riri agrada todo mundo, tu acha que a gente vai agradar, mano? A gente tem que... Tipo, infelizmente é uma construção. Eu criei a minha bolha. Quando eu sou carioca. Quando eu mudei para São Paulo em 2017 para ser youtuber e viver da internet, e funcionou, né? Hoje, né? Vou fazer 5 anos já de internet. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu me uni com pessoas gordas e a gente fez festa, a gente fez marca plus size. Deu tudo errado. A gente ganhou prêmio, a gente fez sucesso aí na televisão, na TV. Mas deu tudo errado enquanto sociedade. Nem posso falar disso, porque é até jurídico. Mas foi incrível enquanto durou. E a gente criou uma referência que não existe. A gente criou uma festa que as pessoas vinham do Brasil inteiro para ir na festa. Já teve gente que foi do Paraguai para ir para a festa. Uma festa que pessoas gordas podem ir e se sentir bonitas. E aí começou aí, gente, magra, movimento negro em peso, porque o pessoal começou a se identificar. Foi assim que eu comecei a olhar o corpo livre, sabe? A gente focava em gente gorda e a gente começou a ver que pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas PCDs, pessoas, né? A gente tem que falar de capacitismo aqui, de ser anticapacitista. Exatamente, boa. Então a gente começou a ver que essas pessoas, eu olhava assim, a gente ficava no palco, quando a gente falava com a galera, eu olhava um mar de gente, eu falava, caraca, não tem só gente gorda aqui. Então foi incrível viver isso. Deu tudo errado na questão de administrativo, mas o que a gente fez foi maravilhoso e me fez viver um universo paralelo. Por muito tempo, fiquei 1 ano e meio achando que a vida era aquilo. E quando tinha internet ódio, tudo bem, eu tenho o meu mundo que funciona, existe. E quando começou no meu mundo a dar ruim também, eu falei, caramba, acabou a festa, acabou o negócio, eu falei, meu Deus, a vida não é isso. E aí até fiz um vídeo, eu fiz um conteúdo na época de como viver fora da bolha, porque a gente não aprende a viver fora da bolha também. A bolha é importante para a gente se proteger, mas eu também tenho que estar sozinha no aeroporto, com a minha camisa escrito Corpo Livre, e tá tranquila com o olhar da pessoa me olhando com cropped aqui, ó, eu tô de barriga de fora, e conseguir bancar isso, porque com um monte de gordo em volta é fácil, porque eu tô com meus amigos, tô com a minha trupe zona, tá com gordofobia junto. E quando eu tô sozinha? Então, assim, é um exercício mesmo, diário, não é uma coisa fácil. Então, é uma luta até hoje, assim, até hoje. Eu acho que tem um outro... Desculpa, Marina. Vai. Não, só queria aproveitar para a gente prestar atenção que tem um outro tipo de aceitação que muitas vezes a gente está tentando se sujeitar a isso e é complicado. Então, por exemplo, quando a gente está nas redes sociais falando sobre gordofobia, sobre qualquer tipo de fobia, preconceito, sobre coisas que estão mudando, a gente vai errar. Então, por exemplo, eu acho que tem muita possibilidade da gente ver um Instagram de uma outra pessoa, um perfil de uma outra pessoa e falar assim, eu quero ser como ela.
que fala tudo corretamente, que não comete nenhum erro semântico, nem do ponto de vista acadêmico para falar sobre isso. Porque assim, eu vou errar, eu vou consumir uma moda que não é sustentável, vou comprar mais do que eu deveria. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com os padrões até nisso, sabe? A gente precisa ser mais condescendente uns com os outros e chamar para conversa, porque a gente não tá mais, a gente tem muro demais e ponte de menos, né? Só isso que eu queria chamar a atenção, né? Muito legal isso que você falou, Cris, porque é a cultura do cancelamento, né? Exatamente. Tipo assim, eu, por exemplo, que eu tô sempre lutando por uma coisa, se eu erro, claro que eu erro, como você falou, acabou. Exato. Nossa lá, ó, a Cristal sem defeitos. E, gente, eu nunca falei que eu sou sem defeito, pelo contrário, eu me achava um lixo. Hoje em dia, se eu tô gostando de mim, nem eu gostava de mim, se eu tô gostando de mim, eu tô feliz, cara. Pô, quem é que não erra, sabe? Então, é difícil, amiga. Muito legal o que você falou, porque eu concordo 100%. Porque se a gente está buscando liberdade, a gente não pode impor um padrão de como viver as coisas novas, né? Não é sair de um padrão para ir para o outro. A gente precisa entender que somos plurais e que a gente está aprendendo, todo mundo dar a mão, né? Acho que a gente tem que tentar fazer isso. É utópico, mas tem que tentar. Sim. E, Cris, eu ia falar exatamente o que você falou. Da gente construir mais esse espaço onde a gente pode ser vulnerável, sabe? Onde a gente pode chegar e falar, puta, eu não entendo nada disso, sabe? Eu não sei, sabe? Eu tô tentando aprender. Errar é um privilégio também, né? Para muita gente. Muito. Eu mesma, muitas vezes, eu sou julgada como namastê, porque eu tenho essas ideias, assim, de a gente encontrar a nossa fundação conjunta, e aí dentro dessa fundação conjunta a gente discutir as nossas diferenças, porque é isso que você falou, Cris, a gente precisa encontrar essa ponte, a gente precisa encontrar uma similaridade que nos aproxime e que a gente consiga atravessar as diferenças e conversar em conjunto mesmo. E aí, como a gente pode juntos, fazer esse caminhar? Porque senão não tem como a gente ter essa perspectiva de futuro melhor tão polarizado. Não tem como. Sim. Então a gente precisa se unir nesse sentido, se vulnerabilizar mesmo nesse sentido de deixar as armaduras caírem e falar, mano, a gente está de uma certa forma todo mundo fudido, como que a gente vai conversar, encontrar esse solo comum e seguir juntos dentro das nossas diferenças, sabe? Então, porque se a gente falar só com os iguais, as bolhas vão se comunicar entre si, as que têm a ver, e aí vai continuar do mesmo jeito. A gente não vai encontrar uma forma de atravessar isso para um outro lugar, né? Sem dúvida. Quando eu lancei o meu livro... Desculpa, pode falar, amiga. Fala. Não, porque quando eu lancei o meu livro... Porque tem a ver com esse assunto. Eu lancei meu livro e eu fiquei chocada. Foi isso que eu fiquei chocada. Eu vi as pessoas que foram pegar assinatura, era tudo adolescente magro. Aí eu falei, meus seguidores não são gordos? Eu já vi as pessoas gordas da festa. A festa era específica, era uma coisa 18+, né? A mais de 18 anos, era uma festa à noite, balada, tinha bebida. No livro, eu fiquei chocada. E eu falei, caraca, a maioria era magra. Pô, eu não tô achando que eu tô chegando em 1 milhão de seguidores com 5 anos, um longo percurso. Eu acho que eu tô chegando em 1 milhão de seguidores, é tudo gordo. As pessoas têm essa ideia, tudo magro. A maioria é magro. Se eu tô crescendo é porque eu tô falando pra todo mundo. Não é que todo mundo é magro. Mas é porque as pessoas gordas elas precisam descobrir a pauta ainda. Tem muita gente que não sabe dessa pauta. Né? A gente tem um país que é majoritariamente gordo, né? Que 54% é gordo, acima do peso, mas eu não falo isso, eu falo gordo. Só que eles não conhecem ainda a pauta, né? É uma pauta muito elitizada ainda, não está nas comunidades, não está sendo discutido em outros lugares onde as pessoas precisam sobreviver e comer, meu amor, foda-se, beleza, entendeu? Então, a gente ainda está tendo um momento de, tipo, foi quando eu olhei e lancei o livro, eu olhei e falei, caraca, então se eu falo com a menina magra que ela gosta de mim, meu assunto é para todo mundo. E foi isso que a primeira palestra que eu falei, o meu livro não é para quem é gordo, é para quem tem um corpo. Porque todo mundo que tem um corpo tem uma questão com o corpo. Exatamente. Claro, eu me identifico perfeitamente, porque é isso. Quando eu era mais nova, eu ficava buscando nas modelos um corpo parecido.
Quando eu descobri a Twig, que era uma modelo dos anos 60, que tinha a perna muito fina, foi a minha alegria, entendeu? Porque aí eu vi alguém parecida comigo, sacou? Então é isso, a gente quer ser feliz com o corpo que a gente tem. A sua pauta, ela é muito maior do que a gordofobia, que já é maravilhosa, mas você está falando de aceitação, né? De aceitação de si e do outro. Muito legal. E que eu acho que é uma coisa que a gente tem em comum aqui nós três, né? Nós três estamos fazendo uma jornada que é de atravessamento do imposto, do estabelecido. E nós três falamos, na verdade, para todo mundo. Porque todo mundo precisa ouvir o que nós três estamos falando. Todas as pessoas precisam ouvir. Claro que a gente precisa de mais, igual a Xandra falou, precisa falar de capacitismo, a gente precisa falar, né, da pauta, por exemplo, trans, que é uma pauta muito específica dentro da comunidade LGBT, que está super urgente, tem tudo isso, mas falando aqui dessa comunhão que a gente está fazendo hoje de 3 mulheres, poxa, gordofobia, etarismo, negritude, quem não precisa ouvir sobre isso? Né? Hoje, no mundo precisa. Que a gente tá, todo mundo precisa. E então, feminismo também, né, gente? Feminismo. Feminismo. A gente já pensa que tá dado isso, né? E a gente tem muito pra gente, né? Tem muito que caminhar, porque estamos em desconstrução, né? Assim, eu já dou como dado. Então, você sabe que o feminismo, para mim, assim, já é uma causa que era minha, mas eu tinha um problema com a palavra até 5 anos atrás, porque eu achava equivocada, né? Porque se existe o machismo e tem o feminismo, é como se fosse o contrário, e não é. O feminismo é o equilíbrio da coisa, né? E aí, eu sempre fui feminista, mas na forma de pensar, mas eu me pego em atitudes machistas muitas vezes porque eu fui criada num mundo machista, assim como eu fui criada num mundo racista. Então eu sou uma feminista em construção, uma machista em desconstrução, eu sou uma antirracista em construção, né? Acho que é importante se assumir dessa forma, mas não estou falando de você, estou falando de mim, porque eu, né, aprendo muito, mas eu tenho que me colocar como uma aprendiz, porque realmente é muito novo, né? É tudo muito novo, mas aí volta aquela coisa, quando a gente entra muito na pauta, a gente vai se irritando com algumas coisas, porque o feminismo também poderia ser interseccional, bonitinho, onde todo mundo fica todo mundo junto. E, infelizmente, o feminismo radical, eu vou falar como eu tô falando pessoalmente aqui, ele veio... Me incomoda bastante também. Me incomoda muito o feminismo radical. Sim, e aí eu estou com um ranço da palavra feminista, confesso pra vocês. Entendi, no momento atual. Eu não falo feminismo, eu já dou como dado para não ter que falar. Eu falo libertação das mulheres e tudo mais, por quê? Porque eu sinto que a gente está num movimento transfóbico, tá? Do feminismo radical. Transfóbico. Onde, tipo, Erika Hilton foi chamada de homem, porque foi a mulher mais votada de São Paulo, sim, mas foi chamada de homem. Então isso me machuca pessoalmente, porque eu não sou travesti, gente, pelo amor de Deus, mas eu tenho amigas que são muito próximas, eu acho que a gente tem que fazer isso. Fica a dica, tá? Pra gente deixar de ser preconceituoso também, a gente precisa não só postar na internet bonitinho, a gente tem que ter pessoas ao nosso redor. Tudo bem que a gente tá na pandemia e tal, não aglomerem, mas assim, dá para fazer networking pelo celular, conversem com as pessoas, conheçam pessoas pretas, pessoas mais velhas. Você não pode ser amiga de uma pessoa mais velha? Conheçam pessoas gordas, travesti, botem elas na sua vida, sabe? De conviver. Quando a gente convive é outra história, porque é muito bonitinha a história para contar na internet. Sabe? E aí, quando a gente convive, a gente nunca vai ser, né? A gente nunca vai ser aquilo. Só que a gente consegue entender e ter empatia por outra vivência e pelo outro, sabe? E vai desde a pessoa que trabalha na nossa casa te ajudando, sabe? Fazendo faxina na nossa casa, você deixar ela comer na mesa com você e dar um prato, porque a minha faxineira, todas as minhas faxineiras, quando trabalhavam comigo, qual vai ser o prato que eu vou comer? Qual vai ser o copo que eu vou comer? Meu amor, qualquer prato, qualquer copo, você vai sentar na mesa com a gente, você é um ser humano. Sabe? E é isso que você falou, Marina. Isso vem lá de trás, né? Que é uma coisa que... enfim, eu não tenho nenhum eu tenho privilégio até pra falar dentro. Então, a gente tem que viver isso, conversar com as pessoas e parar de olhar, sabe? Por cima, só porque eu sou bonito, só porque isso e aquilo, enfim. Já foi ponto papo, né? E aprofundar, né? Essas conversas. Conversar nesse lugar íntimo também, né? Que às vezes é até incômodo. Mas eu acho que é isso, ter conversas desconfortáveis. Sim. E a gente está encerrando, né? Quantos minutos que faltam? Será que já acabou? Ai, gente, foi maravilhoso.
Eu amei, obrigada, foi incrível. Amei conhecer vocês. Também adorei. Eu quero ficar amiga. Muito conversa maravilhosa também. Vamos. Beijo, gente. Obrigada. Vamos nos encontrar mais. Beijão, tudo de bom. Tchau. Obrigada. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo pra tudo. Pra voltar pra casa de carro, pra ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até pra estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá pra continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I. Capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis.